Olá, YouTube! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao canal do All Lisba. Eu sou o Lisba. E no vídeo de hoje eu gostaria de comentar sobre as minhas séries de heróis favoritas. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre a minha opinião sobre a segunda temporada de Pacificador. E nisso me deu vontade de comentar sobre algumas outras séries de heróis que eu também assisti e que eu gostei bastante. E com séries de heróis, muitas vezes eu vou incluir séries que envolvem um super-herói ou então parte de um universo de herói, para ficar mais fácil de entender o que é. Visto que, por exemplo, tem alguns personagens de universos heróicos, como por exemplo da DC e da Marvel, que não estão exatamente no aspecto de herói ou vilão, mas devido ao universo geral, eu considero como parte da série de herói e por isso eu vou colocá-la nesse vídeo. Então, se você estiver interessado em saber quais são, já deixa o like e se inscreve no canal para poder me apoiar e vamos lá. Começando então pelo quinto lugar da lista. Essa lista vai ter um total de 5 séries, já organizadas na ordem do meu preferido. Mas com certeza, por estar nesse top, todas as 5 séries que estão aqui eu gosto bastante. E o quinto lugar dessa lista é justamente o que me inspirou a fazer ela, que é Pacificador. Contando com as 2 temporadas já de uma vez, Pacificador é uma série muito boa, de comédia principalmente, e com alguns dramas muito interessantes de um grupo de heróis desajustados, que é discutível até se dá para caracterizar eles como heróis, dando o seu jeito de livrar o mundo de alguma ameaça, muitas vezes causadas até por eles, de acordo com a segunda temporada. A série se passa imediatamente após os eventos do filme de Esquadrão Suicida, e conta o que aconteceu com o Pacificador, que no Esquadrão Suicida acabou meio que se tornando um dos antagonistas, não o principal, mas um deles, e a sua trajetória para a redenção após ele ter sido convocado para outro projeto da diretoria da ARC. E aí ele se junta com diversos agentes secretos para basicamente livrar uma ameaça da qual ele nem é informado de início, e ele ainda vai descobrir a grandiosidade da história que ele está sendo colocado, levando um tom bastante cômico, principalmente com o humor do extremismo, do absurdo, visto que a situação mistura um monte de personagens com muitas falhas, que torna bem interessante a forma com que eles tratam e lidam com essas falhas deles, e como isso afeta a forma com que eles vão atuar nas missões, junto com algumas piadas que normalmente acabam sendo muito ligadas à violência apresentada de uma forma mais cômica. Ao mesmo tempo em que ele acaba tocando por bastante temas profundos, e a série em geral tem seus momentos em que os personagens estão no topo e tem seus momentos em que eles estão embaixo. Então ele acaba também trabalhando muito bem a persona de todos eles, para ver como eles superam dificuldades e melhoram a si mesmos e uns aos outros, se tornando enfim uma bela equipe. Esse sendo mais uma descrição da primeira temporada, porque o da segunda temporada eu já tenho um vídeo exclusivo sobre ele. Então, em geral, eu acho o Pacificador uma ótima série, e inclusive foi muito difícil para mim decidir se ela ia ficar em quinto ou quarto lugar. Ela competiu bastante, mas no final eu achei que o melhor local dela era aqui. Então, indo para o quarto lugar, aquele que tomou o posto do Pacificador, eu estou falando da série Invencível. É uma série animada, e é a única dessa lista que é animada, o resto é tudo live action, que conta a história de Mark, que é filho do maior super-herói da Terra, mas ele em si não tinha poderes, até completar seus 18 anos e finalmente desenvolvê-los. Quando acontece, começa a mostrar a trajetória do Mark para se tornar um herói e dar um símbolo de esperança ao mundo. Ao mesmo tempo que a trama trabalha com diversos plots e diversos pontos de vista de vários personagens diferentes, sendo um deles o do próprio pai do Mark, que vai deixar um mistério muito grande, já apresentado logo no primeiro episódio, que vai persistir até a primeira temporada inteira, e isso vai basicamente guiar o rumo da história e do Mark, vai mostrar como ele se vê como pessoa e como herói, como ele toma suas decisões. Sendo que, de todas as séries, eu acho que essa é uma das que melhor trabalha esse debate de o que é ser um herói, visto que o Mark, ele conflita bastante com os ideais das outras pessoas, enquanto tenta provar o lado bom das coisas. Ele é um dos melhores protagonistas, um dos maiores símbolos de lutar pela coisa certa. Ele falha, e apesar do nome Invencível, que é tanto o nome da série quanto o nome dele como super-herói, ele perde bastante. Mas o que torna ele verdadeiramente invencível é o fato de sua moral nunca ser abalada, não importa o que outras pessoas apresentem, porque não interessa o quanto o mundo quer botar ele pra baixo. No final, ele sabe o que precisa fazer pra ser uma boa pessoa, e ele faz de tudo pra provar isso, enquanto ajuda o máximo possível no seu caminho para se tornar o maior super-herói da Terra. Que essa é uma série que acaba sendo muito emocionante. Ela tem 3 temporadas e eu gosto muito de todas elas, principalmente da terceira. Eu acho que a terceira chegou no seu ápice, mas todas as 3 têm um nível de qualidade muito próximo uma das outras, com alguns episódios sendo mais altos ou baixos. Ainda assim, nenhum deles chega a um ponto de ser necessariamente ruim, mas os bons, eles elevam muito a obra no geral, trazendo várias discussões e mostrando como o Mark reflete sobre todas as coisas que acontecem na vida dele, as boas e as ruins, na verdade até principalmente as ruins, e como mesmo tendo todos os motivos do mundo para se rebelar contra o mundo, o Mark ainda assim tem fé e esperança, e quer consertar todos os erros que foram deixados, seja por ele ou por outras pessoas. Enquanto ele também passa uma sensação muito semelhante à do Homem-Aranha, de ser aquele herói que às vezes ele nem quer de fato ser o herói, ele só quer viver uma vida normal, quer arranjar uma namorada, quer ir bem na escola, na faculdade,
E durante seu arco, ele passa por diversos momentos em que ele começa a questionar as coisas e analisar de uma forma muito madura. Então ele, de fato, apresenta bons argumentos e trata as coisas com o devido respeito que elas deveriam ser tratadas, podendo refletir muito bem na vida das pessoas, e sendo uma ótima mensagem para passar para frente. Além de uma das principais características positivas dessa série que eu gosto bastante é o seu ritmo. É difícil ver hoje em dia uma série que trata as coisas com calma e deixa rolar no seu próprio tempo. Ela não se apressa a chegar direto ao ponto. Muitas das coisas que estavam na primeira temporada estão até hoje sendo trabalhadas. E você vê as coisas indo construindo no seu ritmo para você ter tempo de processar tudo. Assim, sempre depois de um evento muito grande, de vez em quando pode até ter um atrás do outro para aumentar a tensão, mas normalmente a série sempre faz questão de separar um tempinho para você e os personagens, principalmente o Mark, respirarem, refletirem e verem como que isso alterou a vida deles. Então é muito bom ver que essa série não parece uma correria para tentar chegar logo na parte impactante, que normalmente a gente fala de ação nessa parte. Eu acho que a parte do enredo já supera a maior parte das ações dessa série, mas de qualquer jeito ela sempre trabalha no seu próprio tempo para entregar maior qualidade de forma consistente, ao invés de correr logo de uma vez pro clímax. Sendo assim, é uma série que, pelo tom cartunista, vai atrair a atenção de crianças, embora ela tenha algumas cenas de violência explícita, porque é uma série bem sangrenta, e ele trabalha até bastante com esse fato de que ele é um desenho animado, que dá a sensação de que vai ser caricato, e aí quando vem a violência, meio que vira uma dualidade, que ajuda até para passar a sensação de choque de algumas das situações, mas mesmo excluindo esse fato, para adultos também é uma ótima série, porque os debates, para mim, são o ponto alto. Mais do que qualquer ação ou luta, você entender a linha de pensamento dos personagens e as discussões que eles trazem uns com os outros, seus pontos de vista, faz com que consiga ver o lado filosófico sobre a moral de um herói, que pode ser debatida de várias formas e nenhuma delas está exatamente certa ou errada. Por isso que é tão bom e é por isso que Invencível está nessa lista. E agora, indo para o terceiro lugar da lista, essa aqui, eu cheguei a falar num vídeo sobre essa série, falando que ela era minha favorita, mas depois que eu fui editar o vídeo, e aí eu também passei pro pacificador e eu comecei a lembrar de outras séries, eu pensei, pô, é verdade, ela já foi, de fato, a minha série favorita, mas ela já deixou esse posto tem um tempo. E eu estou falando de The Boys, do qual eu já fiz um vídeo aqui no canal, comentando sobre a sutileza, no vídeo que também falava sobre o segundo filme do Coringa, e outro especificamente falando por que eu acho a quarta temporada de The Boys pior do que as 3 primeiras. Não estou incluindo Gen V, eu estou tratando ela como uma série separada, que inclusive pra mim não tá no nível dessas 4 temporadas que eu comentei. Eu não estou assistindo a segunda temporada ainda, diga-se de passagem, então talvez com a segunda temporada isso elevasse pra mim Gen V, mas enfim, é irrelevante pra esse vídeo, porque The Boys é uma série de 4 temporadas que mostra basicamente um mundo onde os super-heróis são um monte de babacas e um monte de seres humanos sem poderes resolve fazer alguma coisa a respeito pra tentar colocar esses heróis no seu lugar e conseguir a justiça que eles acham que merecem. Muitas vezes essa justiça está andando lado a lado da vingança, então tem sempre esse lado do até que ponto eles estão certos ou errados, mas isso é um debate interessante que vai sendo trago ao longo do tempo por diversos personagens, porque uma das coisas que essa série trabalha melhor é com seus personagens cinzentos, né? Ou seja, eles não são nem preto nem branco, não são 8 ou 80. Todos eles têm seus lados bons e seus lados ruins, estão tentando fazer o melhor possível. Do ponto de vista de cada um deles, eles estão certos. E a série ela vai mostrando isso e mostra como esses caras de moral dúbia podem muitas vezes para um enredo ser mais interessantes do que alguém tão unilateral. Claro, você não precisa concordar com essa frase, nem estou dizendo que eu mesmo concordo, mas esse é o ponto central da série. E ela chamou bastante atenção por causa disso. Claro, tem outros fatores também. De todas, essa série provavelmente é a mais violenta. Tanto em conteúdo adulto e sexual, até de fato o gore, que é o sangue, violência e etc. Com essa série tendo a parte técnica muito bem executada, do CGI, do visual geral, a direção de câmera e de arte normalmente coloca essa série nos momentos que são absurdamente lindos de se ver, assim como o roteiro, principalmente da primeira até a terceira temporada, vai trazer muitas coisas interessantes e muitos personagens interessantes. Os personagens, eles muitas vezes eles carregam todas as 4 temporadas, desde os que estão lá no início até os que vão sendo apresentados, e sempre que aparece algum personagem interessante, ele costuma levantar novamente o hype para a temporada, o que ajuda a trazer diversas coisas pra série, desde o humor deles interagindo um com o outro, visto que todos eles são meio malucos, e eu falo todos eles, e essa maluquice interagindo um com o outro é muito engraçada, junto com a ação, o roteiro, o drama, o suspense, porque essa série muitas vezes ela chega a beirar o terror, de tão tenso que as situações vão ficando, e isso levanta um carrossel de emoções que The Boys executa de uma forma maravilhosa. Então é possível argumentar, inclusive, que de todas as 5 séries, essa em quesitos técnicos seja a melhor das 5, mas as 2 próximas que eu vou citar me ganharam por outras coisas, que afetam mais o meu pessoal, mas
mas a gente já vai comentar sobre elas agora. Então, The Boys fica em terceiro lugar nessa minha lista. E agora, em segundo lugar na minha lista, temos a série Loki. Loki tem 2 temporadas e, embora ainda seja cedo pra dizer, eu acredito que ela não vai passar disso, porque a segunda temporada tem um final bem fechado, diferente das outras séries que eu citei até agora, que existe a possibilidade de ter uma próxima. Pacificador provavelmente não, pelos mesmos motivos que eu comentei no meu vídeo falando sobre ele. Mas ainda assim, a chance não é absolutamente zero. Já Loki, eu acredito que, pela forma com que ele se fechou, não vai ter. E a série Loki conta o que aconteceu com Loki após os eventos do Vingadores Guerra Infinita. E o maior problema dessa série, eu diria que é o fato de que você precisa conhecer a trajetória do Loki nos filmes anteriormente à série para de fato entendê-la. Porque Loki vai contar muito sobre o personagem, seus arrependimentos e sobre a mudança dele. Então, para a série ter total efetividade, para você ver essa mudança dele, primeiro você tem que ver como ele era antes. E isso envolve a trilogia de Thor. Eu sei que Thor tem 4 filmes, mas o quarto não apresenta o Loki, então você não precisa dela para entender. Mas você também vai precisar de ver, pelo menos, Vingadores 1 e Vingadores 3, que é o Guerra Infinita. Não necessariamente todo, né? Os primeiros minutos do filme, o que o Loki aparece, é o que são necessários para a série. E em contrapartida, os eventos de Loki vão ser muito importantes para o futuro do MCU. Ou pelo menos é o que é apresentado. Até agora eu não cheguei a ver nada que, se você não assistir Loki, fica inassistível e impossível de se entender. Mas ainda assim, acredito que vai ter sua relevância, pela forma com que as coisas estão andando. Mas enfim, vamos falar da série em si. A série conta sobre Loki, só que uma versão específica dele, em que ele usou uma das joias do infinito para escapar de uma situação difícil, e isso colocou ele numa situação ainda pior, visto que ele começa a ser caçado pela AVT, a Autoridade de Variância Temporal, que é basicamente um grupo de policiais do tempo, que estão lá para se certificar de que a linha do tempo vai ocorrer de uma forma pré-determinada. E no momento que Loki escapa, ele muda isso. Só que, ao se aventurar na AVT, ele começa a levantar alguns questionamentos sobre si mesmo, e muitas vezes sobre a sua persona, visto que ele é o deus da mentira, então até quem vai acreditar nele, o caos que ele pode causar, etc. Mas não muda o fato de que ele é inteligente e a mente dele é perfeita para caçar outras variantes de si mesmo, que está causando um problema da qual eles não estão conseguindo lidar. E isso vai guiar Loki por uma aventura muito emocionante, junto com esses membros da AVT e a própria variante dele que ele vai encontrar, num caminho para entender quem criou a AVT, o porquê que eles precisam proteger a linha do tempo e quais as consequências. Que gera para mim, inclusive, um dos melhores episódios de série em geral, que é o último episódio da primeira temporada, que é um dos momentos em que, puramente com diálogo, me deixou numa tensão que eu não vejo em muitos vilões, por mais que eles tenham feitos grandiosos ou discursos malignos, porque a lógica pura de uma verdade inescapável criou um ciclo infinito de desespero que basicamente aponta que não há decisão correta e todas as decisões levam a algo ruim. E esse é um dos pontos positivos de Loki. Não só os personagens aqui são extremamente bem tratados e eles são o foco da história, o diálogo da série é um dos melhores. Discutivelmente é o melhor diálogo dentre todas as séries que vou estar nessa lista. Debatível com o primeiro, na minha opinião, porque ele vai apresentar pra gente um mundo inteiro novo e uma lógica muito divertida de se assistir, com problemas que tem que ser resolvidos com astúcia, inteligência e trabalho em equipe, com os personagens suprindo a falha uns dos outros. E aqui eu acho que essa série escala a tensão ao limite. Depois ainda vai vir a segunda temporada e aí vão ter uma nova gama de episódios maravilhosos, com o que pra mim é o melhor desfecho de série, pelo menos das que eu consigo me lembrar agora. Provavelmente é o melhor final de alguma série que eu já vi, em que não só é emocionante, como vê a evolução geral da história e traz reflexões muito únicas, ao mesmo tempo que eu também gosto bastante de séries que mexem com viagem no tempo. E aqui eu acho que é apresentado de uma forma compreensível, ao mesmo tempo em que não é só viagem no tempo, mas também com o multiverso. Então essa série, ela apresenta, pra mim, melhor aspectos da Marvel que a própria Marvel tentou apresentar em outros momentos. Então pra mim, a junção de roteiro, direção, diálogo, personagens e até a parte visual, desde os cenários, as roupas dos personagens, pra mim aqui é o ápice da Marvel. É onde todas as características estão, se não no melhor possível, elas estão consistentemente o mais alto, de forma com que praticamente tudo nessa série agrada. É uma série que me marcou e vai ficar no meu coração. Eu não tenho como não colocar ela em pelo menos segundo lugar na minha lista. E agora, indo para o primeiro lugar. A minha série de herói favorita é de Sandman. Então, 2 comentários antes de falar da série. O primeiro é que ela é o motivo de eu ter feito aquela explicação no início, porque o Sandman, ou o Morpheus, ele não é exatamente um herói nem um vilão. Então, para muitos, pode ser que isso nem seja considerado série de herói. Mas, teoricamente, Sandman é uma história que se passa no universo da DC Comics. Eu sei que a série em si não foi produzida pela DC. E eu acredito que nem faça parte do universo dele. Pelo menos do James Gunn, com certeza, eu sei que não faz parte. Mas as HQs
HQs originais do qual foram inspirados fazem e juntam diretamente. E de certa forma não dá pra dizer que, assim como a de Loki não necessariamente tem aquela ação desenfreada toda que aparece nos filmes de herói, que normalmente é um herói enfrentando o vilão, Sandman tem uma linha de raciocínio bem parecida. E o segundo fator é que é interessante também ver que das minhas 5 séries, nenhuma delas são do mesmo universo. Pacificador é da DC, Invencível, eu esqueci agora o nome da editora, mas não é Marvel nem DC também. The Boys, mesma coisa, é um universo próprio. Loki é da Marvel e Sandman, embora seja da DC, a série em si, ela se passa no seu próprio universo. Então, só por curiosidade mesmo, eu não usei isso como critério do tipo, não vou usar séries da mesma equipe. Não, eu não usei esse critério. Se tivesse outra melhor, que fosse, por exemplo, 2 séries da Marvel no mesmo nível, eu colocaria, mas eu não acho que foi o caso. Mas enfim, indo pra Sandman. Sandman, o Homem de Areia, ou Morfeu, ele veio de uma fábula que eu não tenho certeza da origem. Eu nunca ouvi dele aqui no Brasil, mas eu já ouvi nos Estados Unidos. Talvez tenha vindo de outro lugar, mas por falta de conhecimento, eu não vou tentar chutar. Mas é basicamente um conto, tal como a Fada dos Dentes, o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, etc. Ele é basicamente o responsável pelo sonho das pessoas, em que ele transforma a areia nos sonhos. E aqui a gente vai ver sobre o Morfeu, que é o rei dos sonhos, e de vez em quando alguns membros da sua família, são um total de 7, sendo eles sonho, morte, destino, desejo, desespero, destruição e delírio, conhecido como os perpétuos, que são basicamente os pilares do mundo. E aqui vai mostrar como um homem tentou aprisionar a morte para recuperar a vida de alguém importante para ele, só que em vez de capturar a morte, ele acabou capturando o Morfeu, o rei dos sonhos. E isso trouxe uma série de desastres no mundo que eles até encaixam como se fosse um evento da vida real, onde de 1916 até 1927 houve uma epidemia de uma doença chamada encefalite letárgica, que ficou conhecido como doença do sono, pelo menos na série, não sei se na vida real ficou conhecido assim, que basicamente algumas pessoas caíram num sono profundo e outras pessoas não conseguem mais dormir. Então a série vai se tratar sobre o Sandman escapar dessas pessoas e basicamente recuperar seu poder e trazer ordem de novo ao mundo. E essa série, ela tem diversas coisas que tornam ela maravilhosa de se assistir. Uma delas é o visual. Eu acho que a apresentação visual dessa série é muito boa. A representação dos personagens, dos conceitos de sonho, morte e desejo que vão sendo apresentados, que aliás é outro ponto muito interessante, os conceitos tragos para esse mundo e como eles se correlacionam com a realidade. Inclusive as adaptações que fizeram para a série, porque como eu falei, essa série originalmente se passava no universo da DC, então alguns personagens da DC apareciam aqui nas HQs, por exemplo, o vilão do primeiro arco, e tinham até alguns momentos em que o Sandman interagia com a Liga da Justiça, mas como aqui eles não tinham direito a isso, eles usaram a criatividade dele e fizeram isso muito bem. Ao mesmo tempo que conseguiram também traduzir toda aquela HQ para os tempos atuais, os tempos modernos, com a nossa tecnologia de hoje em dia. Então ela conseguiu fazer um universo extremamente interessante. Mas esse ainda para mim não é o ponto alto da série, porque esse seria 2 fatores. Primeiro, o diálogo, porque como eu falei, Sandman não é muito bem uma série de ação, mesmo que tenha os seus momentos. Ela é principalmente uma série de conflitos filosóficos e algumas vezes até sociais. Então, o diálogo e os debates filosóficos dessa série, para mim, são um ponto alto. São coisas que eu reflito até os dias de hoje. Tal como Loki também me fez refletir bastante. Então, essas 2 séries para mim me marcaram muito mais no pessoal, fazendo muito mais diferença para minha vida após eu ter assistido elas. Sandman foi a que mais fez isso. E ela tem 2 temporadas e eu só assisti uma. Eu não assisti a segunda temporada. Então, talvez depois de assistir, o que já é o primeiro lugar da minha lista fique insuperável. Ou talvez caia. Eu não tenho nenhum conhecimento sobre o nível de qualidade da segunda temporada. Mas o que eu sei é que tudo que eu vi foi maravilhoso. Desde as frases mais impactantes e aos resultados mais improváveis sobre como resolver conflitos, Sandman pra mim é uma série única e que vai muito além do conceito de heróis, porque muitas vezes ela vai pro conceito de humanidade, discutir o que faz as pessoas se sentirem, o porquê que as pessoas gostam de sonharem, por que as pessoas temem a morte ou não, o que elas desejam, o que nos torna quem nós somos, o que faz de nós pessoas boas ou más, os efeitos de contar a verdade e os efeitos de contar a mentira, aceitar quem nós somos ou até reconhecer os nossos problemas, a nossa evolução como pessoas e quem nós vamos nos tornar, sendo que até o próprio Morfeu, que é um perpétuo, basicamente uma entidade, também muda nessa série, vendo as ações que acontecem ao redor. E a forma com que tudo isso acontece é, se não, linda. Vai trazer muitas discussões sobre empatia, antipatia, o psicopatismo e a redenção, o arrependimento, a relação entre pessoas e entre entidades, trazendo uma história excepcional, um elenco incrível e uma série que eu simplesmente não poderia retirar a sua relevância. Mas essa então é a minha lista pessoal. Eu gostaria de saber qual que é a sua opinião, quais seriam as 5 séries de heróis que você prefere. E se tiver algum interesse em algum outro vídeo meu, por exemplo, do Pacificador, que eu mencionei mais cedo, eu vou deixar ele bem aqui, então é só você clicar que você será direcionado para o vídeo. E por hoje é isso, pessoal. Agradeço a todos vocês pela atenção e espero vê-los no próximo vídeo.